Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista pelo TNH1, canal 26 da NET, que esta semana tem como convidado o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Chico Holanda Filho, ou simplesmente Chico Filho, a quem a gente agradece a presença nos nossos estúdios, já indagando o seguinte: um balanço a essa altura, 2 anos de mandato, ou quase 2 anos de mandato, foi uma dose acima do remédio começar a sua atividade política como presidente da Câmara? Foi uma experiência muito válida, né, que eu vou levar para a vida inteira. Foram muitas as dificuldades, foram várias as felicidades. Você já está colocando tudo no passado, já deixou a função? Bem, diante da sua pergunta, as dificuldades que enfrentei até hoje, né, e que ainda vou enfrentar daqui até o final do ano, que o meu mandato é de 2 anos, estou há 1 ano e 7 meses à frente da Câmara Municipal de Maceió como presidente. Confesso a você que as dificuldades foram muitas, né, são muitas, mas, como já falei, as felicidades também, a possibilidade de estar fazendo um trabalho diferente, tentando organizar a casa, isso é muito satisfatório. Veja só, e aí a pergunta está embutida essa questão, né? Seria mais fácil ter começado simplesmente como vereador e depois chegar à presidência da Câmara? Você teve que amadurecer no carbureto. Mais fácil seria, né? Mas eu assumi o desafio. Eu já tinha experiência administrativa como procurador jurídico de alguns municípios, sou advogado, conheço a administração pública, mas conheci de fato e de direito na condição de presidente. E tentei dar o meu melhor, estou dando o meu melhor para tentar organizar aquela casa, tentar colocar as coisas no seu devido local e tentar ajudar o município de Maceió juntamente ao prefeito Rui Palmeira. Pois é, o que é mais difícil nesse caso? Lidar com o executivo? E a gente sabe que há, sim, sempre, tradicionalmente, tem essa história da governabilidade, uma negociação entre os poderes, com divisão de cargos em comissão, ou lidar com o próprio pessoal da casa, os vereadores, alguns, digamos, mais afoitos ou sedentos do que outros. Na realidade, Ricardo, o trabalhar com o ser humano, ele é uma experiência diferente, digamos assim. E um aprendizado diário, horário, como você quiser. E a gente tem acompanhado muito isso desse trabalho, do dia a dia com os vereadores, o dia a dia com o funcionário, o dia a dia com a burocracia que é o poder público, essa interligação entre o poder público municipal, da sua esfera, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ele tem esse trabalho quase que diário, né, essa interligação, e isso a gente vem trabalhando. Eu acho que a experiência de trabalhar com 21 cabeças diferentes, cada um pensando de uma forma, e tentar levar a casa para resultados positivos, essa sim tem sido a grande experiência. Pois é, você vem de uma família muito tradicional na política de Alagoas, particularmente aqui de Maceió. Seu pai era vereador na legislatura passada. O que ele não lhe ensinou e que você está aprendendo agora? Ou, pelo contrário, o que ele lhe ensinou e você não está pondo em prática? Veja bem, talvez por vir de uma família tradicionalmente política, eu pago um preço muito caro das pessoas estabelecerem... Por isso você mudou o nome Chico Holanda Filho para Chico Filho só? Estabelecerem um pré-conceito sobre determinadas pessoas. E, nesse aspecto, eu aprendi muito com meu pai, acompanhando o meu pai em várias dessas ações, mas, de fato, você só aprende quando você está no local, quando você está vivenciando. Você carrega muita experiência do que eu acompanhei, mas, de fato, o aprendizado tem sido lá dentro. Tenho conversado muito com ele, tenho conversado muito com minha mãe, com meus familiares, e tenho buscado ter forças para estar lá no dia a dia, oferecendo o melhor de mim para o povo de Maceió. O poder cita, de fato, os piores instintos humanos, aqueles mais primitivos? Bem, em algumas pessoas sim, Ricardo. Dizia, você me permite, o Frei Beto, uma frase que eu acho fantástica, ele diz o seguinte: o poder não muda as pessoas, ele revela as pessoas. Ele revela as pessoas, exatamente, exatamente. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Tem esse Muita ditado revelação popular você também. encontrou na Câmara de Vereadores, pessoas que você já conhecia antes e de repente não era isso, e era? Não, na realidade, eram poucas as pessoas que eu tinha convivência anteriormente. A maior parte das pessoas eu passei a conviver lá dentro. E aí eu não criei expectativa sobre ninguém. Tem algumas pessoas que eu me dou melhor, tem outras que a gente não se dá tão bem, mas isso é da vida. Todo local de trabalho você tem
parceiros que você consegue se identificar melhor e outros não. Naturalmente, quando você coloca o poder, né, em jogo, algumas decepções a gente tem, isso é natural, e eu tenho enfrentado isso com muita naturalidade. Eu vou tocar num tema delicado, eu sei que, enfim, eu particularmente tenho até muito cuidado quando lido com essa questão de família. Mas é evidente que há um racha político, se há de outra forma não me interessa, na família Holanda. Antônio Holanda e Chico Holanda, os dois sempre fizeram políticas juntos, já não fazem mais. E como isso marcou você, principalmente nesse episódio da eleição que seria antecipada da Câmara, enfim, que houve até uma certa rusga física? Não chegou a haver a rusga física. Chegou muito próximo, teve uma história de puxão de cabelo, não? Não houve, na realidade não houve isso. Eu fico muito chateado com essa situação, né? Sou sobrinho do vereador Antônio Holanda, tenho em minha família a base de tudo, minha avó e meu avô, Otacílio, minha avó Alice, essa que eu tive uma experiência maior de vida com ela, nos ensinaram muitos princípios. Engraçado, você tira muito essa história, né? A mãe, a sua avó, quer dizer, o pai, o avô, que são Meu avô não tive experiências certo. com ele, porque ele morreu, eu tinha 8 anos de idade, eu não tive o prazer de conviver muito com ele. Meu pai, por estar em campanhas políticas quase que diariamente, trabalhando pelo povo, de manhã, tarde e noite, eu não tive tantas experiências durante a minha infância. Vivi mais com minha avó, com minhas avós, e com minha mãe e com minha tia. Isso da política é a parte ruim da política, Ricardo. Quando entrei na política, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não me manter distante dos meus filhos e da minha esposa. E, infelizmente, por mais que você tente, você não consegue. Você acaba perdendo um pouco do convívio familiar. Eu passei a conviver com meu pai quando ele perdeu as eleições em 1994. Tive o prazer de conhecer meu pai de 94 até hoje, que até 94 eu não tinha prazer de ter o meu pai num jogo de futebol, numa reunião de pais, numa festa de dia dos pais. O dia dos pais que eu comemorava com meu pai era nas comunidades que eu ia com ele, porque tinha toda aquela festa que a gente participava. Então, é uma referência que eu tenho de mãe, de avó, e depois dos meus 14 anos, meu pai, que esse sim lapidou e fez o homem que eu sou hoje. Eu vou, para o intervalo comercial, deixar uma pergunta para você, mas antes vou contar uma breve historinha sobre aquele episódio da eleição da Câmara de Vereadores que me foi narrado por uma pessoa, enfim, que participou de forma indireta, assim digamos, daquele embate. Isso é o seguinte, se houve o tapa de Chico Holanda e Antônio Holanda, teria sido o primeiro tapa que Chico Holanda deu em alguém e o primeiro tapa que Antônio Holanda recebeu de alguém. Mas foi aquele, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil, eu senti pela sua angústia naquele momento que você passou até agora. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estamos de volta, esta semana tendo como entrevistado o presidente da Câmara Municipal de Maceió, vereador Chico Filho. Já falamos sobre o que é ser um vereador em Maceió hoje, particularmente ser presidente da Câmara Municipal de Maceió, mas eu deixei para o vereador Chico Filho a indagação se foi aquele momento da disputa, da possível antecipação da eleição da mesa diretora, da Câmara, da nova mesa diretora, o momento mais difícil. Até porque os ânimos ali ficaram muito acirrados. Eu tive um contato, acho que não estou cometendo em confidência, com o vereador Chico Filho, então, e ele estava profundamente angustiado. Foi ali que você sentiu o peso da sua posição? Na realidade, Ricardo, você ter usurpado o seu direito da forma como estava sendo conduzida, aquilo nos deixava muito angustiados. E o poder pelo poder, da forma como estava sendo colocada, isso me preocupava muito. Me preocupava por conta dos ânimos que ali estavam muito acirrados. Eu tentei por todos os momentos intervir para que as coisas... Eu soube que, inclusive, havia não vereadores, mas, digamos, assessores, ou pessoas que circulam ali na Câmara que estavam armadas. Eu não tenho conhecimento disso. Não tenho ninguém que ande comigo armado. Não, ele estava com você. Eu não tenho conhecimento, eu só lamento tudo isso, sabe? Eu acho que isso foi desnecessário.
As coisas não devem funcionar por aí. Não é isso que a sociedade espera da gente. Eu vejo exemplos como câmaras respeitadas pelo país, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, tem sua data de reeleição definida, sempre dentro do mês de dezembro. Isso é uma jabuticaba alagoana, essa história de antecipação? Na realidade, o regimento interno da Câmara de Vereadores, ele tem algumas brechas que são inconcebíveis. E essa é uma delas. Você não tem como definir que as eleições ocorram durante o ano. Isso não está certo. Então, porque se eu tiver a maioria do momento, eu faço eleição hoje. Não, eu já não tenho mais a maioria amanhã, vamos fazer amanhã. E assim, mudando. E isso sempre, se você fizer um histórico aí dos últimos anos, seja na Câmara ou na Assembleia, sempre que veio com essa história de antecipação de eleição, sempre deu problema, sempre criou-se um desgaste. E, infelizmente, aconteceu mais uma vez, mas eu acho que nós já superamos isso, né? Estamos voltados a continuar trabalhando e no dia 3 de outubro, como ficou definido com o doutor Zé Carlos Malta, a gente vai fazer a eleição e aguardar que nossos pares escolham os melhores nomes para comandar. Você é candidato? Você considera essa possibilidade? A presidente? Sim. Não, hoje a presidência não está nos meus planos, mesmo porque hoje o regimento interno proíbe a reeleição. Uhum. Ela não seria candidata à reeleição como presidente. Agora, cá para nós, né? Se ter um outro presidente eleito 6 meses antes Tem um presidente de fato, né? Tem um presidente de fato e outro de direito, né? Exatamente. Você vai estar sentado na cadeira, mas quem comanda é outro. Agora, a sensação que eu fiquei da decisão, 3 de outubro, as eleições gerais acontecem em 5 de outubro, é que vocês gostam de viver perigosamente, porque os ânimos vão estar acirrados até lá em função dessas eleições gerais. Na realidade, Ricardo, o que aconteceu ali, muito se deve às próprias eleições estaduais. Ali existia um grupo, né, que estava ligado diretamente ao senador Renan, e outro grupo, como eu, que sou do PP, tenho uma ligação com o senador Benedito, e que tenho e sempre fui aliado de primeira hora do prefeito. Então, isso interferiu muito naquele processo. E vai interferir, vocês queiram ou não, né? E aí, a desculpa de que as eleições deveriam ocorrer antes das eleições estaduais, porque não poderia ter interferências da eleição estadual, no comando da Casa de Mário Guimarães, veio a justificar a eleição antes do pleito. Eu, a princípio, não era de acordo com essa data, mas foi o acordo que chegamos, né, depois de muita conversa. Então, para acalmar os ânimos e sair de lá com uma solução para aquele conflito, nós resolvemos marcar as eleições para o dia 3 de outubro, o que pode ser modificado a posterior, se for de acordo de toda a maioria. Uma observação, também não feita por mim, mas por quem acompanhou de perto ali, inclusive as negociações, as vereadoras de ambos os lados são as mais contundentes, digamos assim, nas suas argumentações, as que buscam mais o embate? As vereadoras, elas fazem valer o seu mandato. Elas fazem valer o seu mandato. Não são vereadoras de fantoche, pelo contrário, elas participam, têm opinião, têm pulso forte nas suas palavras e, assim, têm participado das discussões e isso é natural. Da forma como os homens têm participado, as mulheres têm participado com muito afinco também. Você acha que as projeções sobre a eleição propriamente, elas serão decisivas para a eleição do futuro presidente da Câmara? Indiretamente vai estar ligado, Ricardo. Ou isso já está definido quem é quem? Na política, tudo está interligado. Você dizer que um vereador não tem nada a ver com o governador... Você tem um vereador, o deputado estadual, o prefeito, o governador, o deputado federal, senador e governador. Isso tem grupos políticos, tem interesses que estão em jogo, tem participação de um grupo, de outro, e isso é natural da política, essa alternância do jogo político. Então, o jogo político que está sendo praticado na Câmara tem participação direta do governo do Estado, tem participação direta da Prefeitura, tem deputados que estão se envolvendo... Ainda que de forma discreta, porque não tem parecido muito essa interferência. Hoje há, para você, muito evidentemente isso? É uma guerra de bastidores, né, Ricardo? É uma guerra de bastidores. Essa é a mais perigosa, né? Pode ser assim dizer, né?
A gente tem trabalhado, eu com muito afinco, sobre o que devo fazer na Câmara, fazendo o meu papel. Essa é a minha função enquanto presidente. Tentar administrar e levar a casa da melhor forma possível. E é isso que eu me predispus a fazer e é isso que eu estou fazendo. Você tem hoje uma serenidade que você não tinha, por exemplo, enfim, no começo do ano, quando começou essa briga? Na realidade... Você ficou mais tranquilo? Disse, olha, pelo menos eu tenho um mandato aí até outubro. Na realidade, cada dia ali naquele mandato é uma experiência a mais. Eu digo sempre que nesses 1 ano e 7 meses eu aprendi muito. E hoje a minha serenidade e o meu equilíbrio é fruto de tudo que aprendi durante esses 1 ano e 7 meses. E tenho a certeza de que essa é a melhor forma de conduzir a casa, de forma serena, de forma equilibrada, de forma responsável. É assim que eu tento fazer as coisas na Câmara Municipal de Maceió. Só falamos em coisa ruim, né, até agora, ou quase só em coisa ruim. Mas você tem uma imagem de legislativo que é possível, não vou colocar aqui na condição de ideal, que é possível e que a gente não exerce por uma série de coisas, ou porque a gente vota mal, ou porque a própria representatividade ela foi se desmanchando, se desmilinguindo ao longo dos anos. Daqui a pouquinho o senhor responde. O Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o vereador Chico Filho, presidente da Câmara Municipal de Maceió. Passamos aqui alguns temas relativos, né, à casa de Mário Guimarães e eu indaguei a ele, antes do intervalo comercial, se você vê a possibilidade de construção ou reconstrução, se você identifica historicamente que isso já ocorreu, de um legislativo mais altivo, respeitado e respeitável. Vejo, Ricardo, eu tenho esperanças de que esse dia chegue em breve. Isso depende muito da participação popular. E nós estamos buscando que a população participe das discussões da Câmara. Seria a democracia mais direta. Isso, a participação popular nesse processo de mudança ela é muito importante. Quando nós assumimos, nós nos predispomos a trazer a população para perto da Câmara, para saber o que acontece e cobrar dos vereadores as melhorias e o que de fato deve fazer um vereador. A política como é posta hoje na mídia nacional, ela só tende a afastar as pessoas de bem da política. Mas é no mundo todo, né? Sim, eu estou falando um caso específico do nosso país, mas no mundo, de uma forma geral, ela é vista dessa forma. Então, os bons quadros, eles já não querem participar da política. Eu mesmo, quando meu pai resolveu não ser candidato a vereador, que o nosso grupo nos procurou para que eu fosse candidato, eu relutei. Relutei porque eu tinha um escritório jurídico, tinha uma vida particular já equilibrada e relutava em não ser candidato já por conta dessa situação por qual passa a política. Você acha que passou a ser mais mal visto por algumas pessoas em função de que hoje não tenha dúvida. A gente chega nos locais públicos para reuniões e eu falo sempre, as pessoas começam olhando para você, para os pés, desconfiado. Até perceber que você é diferente, que você faz a coisa diferente, que você leva a coisa a sério, que você tem responsabilidade, que você tem trabalho, que você pode fazer algo diferente, e aí elas passarem a olhar nos seus olhos, isso leva um tempo. Hoje, qualquer político que chegar em qualquer local onde você não conhece, onde a pessoa não lhe conhece, ela olha para vocês por seus pés, olha com desconfiança, olha com preocupação, e a gente tem lutado quase que diariamente para mudar essa realidade. E é muito difícil. Então, se a população não estiver perto, cobrando... Dentro, né? Dentro do processo, cobrando dos seus representantes, melhorias, projetos de lei de forma responsável, que o legislativo cobre com altivez do executivo ações que melhorem a realidade do nosso município, a gente não vai ter melhorias. E a única forma de mudar a nossa realidade é através da democracia. Se você me apresentar outra forma melhor do que a democracia, eu desconheço. Aliás, eu acho algumas frases, né, do Churchill sobre o tema que são fantásticas. Uma delas, né, a democracia não é boa porque você coloque um governo, não, mas porque tira. Você pode tirar. Da forma que coloca, tira, né? E a democracia é isso, é o povo fazer o governo e o povo tirar o governo. E nós, vereadores, os políticos de uma forma geral, de 4 em 4 anos, nós passamos por um teste nas urnas. Mas não ficou muito essa história de que, enfim,
Hoje, quem legisla nas questões fundamentais é o Executivo? O Legislativo abriu mão desse direito? Abriu mão durante um bom tempo. Eu acho que há nesse momento um resgate do Legislativo no país, vamos colocar no Brasil de uma forma geral, e especificamente na Câmara Municipal de Maceió. Nós temos bons nomes com competência para tentar resgatar essa credibilidade do Legislativo. Vocês conhecem as leis que vigoram aqui em Maceió? Vocês têm ideia do conjunto? Bem, Isso parece uma mixórdia, né? Eu sou advogado, né? Eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento do que acontece em Maceió. Nós temos várias leis que realmente já deveriam deixar de existir há muito tempo. Temos leis que são inconsistentes uma para com as outras. A gente tem feito um levantamento. A gente tem feito um levantamento lá na Câmara Municipal de Maceió. Agora a gente está para apresentar um projeto, um estudo, um inventário de leis com todas as leis do município de Maceió. Verificamos alguns equívocos que vai ser apresentado no projeto de lei para corrigir esses equívocos. O projeto nosso é poder disponibilizar essas leis digitalizadas para o público de uma forma geral, através do nosso site, através do portal da transparência, apresentando isso para a população, porque na minha condição de advogado e de vários colegas advogados, tem vários momentos em que a gente precisa ter acesso a alguma dessa legislação. Não sabe, e né? Não é que não sabe, Ricardo, é que a gente não consegue. A gente não consegue. Arquivo disso eu tenho um amigo meu, primo da minha esposa, o Hugo Bentes, ele até me ligou semana passada solicitando uma lei de 84 que tratava do Código de Edificações antigo da cidade de Maceió, e ele não conseguia, tinha meses que estava procurando esse Código de Edificações e não conseguia. E a gente lá na Câmara Municipal de Maceió, através de uma servidora que guarda as leis digitadazinhas numa caixinha, no envelope, guarda como se fosse um filho, a dona Dalva. Essa moça, a moça das leis da Câmara Municipal de Maceió, me conseguiu uma cópia dessa lei que eu pude disponibilizá-lo. Essa lei era para estar no site. Ou seja, a memória viva da Câmara, dona Dalva. Isso. Por exemplo, a minha tia, quando faleceu, a minha tia tinha 49 anos, Tereza Holanda, 49 anos de Câmara. Ela conhecia a Câmara. E como ela, deve ter mais 3 ou 4 lá. E que se a gente não resgatar esses conhecimentos, com o falecimento a gente vai perder. Boa parte da história da Câmara foi com a minha tia. E eu quero poder disponibilizar essa memória no site, numa consolidação das leis municipais, num livro que a gente possa oferecer para as escolas públicas, para as escolas de direito, para que aqueles que utilizam das leis possam ter conhecimento. E a história de também lei pegar, né? Eu acho, enfim, essa sim é uma jabuticaba, né? Quer dizer, lei no Brasil pega ou não pega? Eu imagino a quantidade de leis municipais que simplesmente não pegaram. Nós temos 6.900, 6.300 leis municipais aqui no município de Maceió. Muitas delas pegam e não pegam, mas isso é normal. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar à pergunta de origem, só que de outra forma. A essa altura, fazendo esse balanço, você diria assim, tudo bem, doeu, dói, mas é bom e eu vou continuar. Vou continuar na condição de vereador, vou continuar na condição de representante do povo, pelo mandato que me foi otorgado. Tudo isso tem sido um grande aprendizado. Ou seja, eu estou perguntando se você pretende fazer carreira política. Ainda não refleti sobre isso, Ricardo. Duvido. Mas se me permitem uma dúvida sincera. Não. Tenho em casa você pode ter dúvidas uma agora. Apoiadora de que não devo seguir carreira. Minha esposa e meus filhos têm solicitado muito a nossa presença em casa. Mas é um desafio, né, estar na Câmara Municipal de Maceió. E nós temos trabalhado diariamente. Não é fácil, Ricardo. O que eu posso lhe dizer é que não é fácil. Eu abraço meu pai todos os dias e digo a ele, o senhor é um vencedor por passar 30 anos nessa luta e estar lá sempre disposto, com vontade, se acordando, de manhã, tarde, de noite, trabalhando, como se fosse a primeira vez. A gente tem muita vontade de fazer, mas tem muitas dificuldades que precisamos enfrentar. E dessa forma, vou fazer meus 4 anos de mandato, concluir meu mandato
e na hora certa decidir o que vou fazer na minha vida. Eu acho que eu já desconfio que será. Obrigado pela sua presença, agradecemos também a sua atenção e até a próxima semana.